Me Vamos lá, vamos fazer a ajudem. prece. Quem vai Quem faz fazer? isso? Jesus, nosso mestre amigo, agradecido, Senhor, que estamos por estarmos reunidos em seu nome, Pai. Nos dê a serenidade, a paz, a paciência necessária, Senhor. Que nós sejamos caridosos, que tenhamos a paciência, a humildade. Envolva-nos, Senhor, com o seu amor e com a sua luz. Nos dê, Senhor, o entendimento na hora certa, a sabedoria. Envolva também, Pai, todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesse estudo, todos aqueles que estão doentes do espírito ou do corpo, os hospitalizados, em clínicas, em sanatórios. Envolva, Senhor, com o seu amor e com a sua luz. Olhe também por todos aqueles desafortunados, pelos moradores de rua, pelos pobres de espírito, Senhor. Envolva os nossos amigos, os nossos inimigos. Se conosco, Pai, pois necessitamos muito de Ti, pois somos tão imperfeitos, Senhor. Olhe pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Seja nosso refrigério, Pai. E olhe por cada um de nós. E que assim seja. Graças a Deus. Amém. Beleza, vamos lá. Nós estamos no capítulo 18, item 6, certo? Sim. Não, já lemos o item 6. 7. Agora é o 7. 7. 7. O 6 a gente já leu. 6 a gente já leu. Então tá, vamos lá. Item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, lembra do que ele falou, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Sim. Quem vai entrar são os que fazem a vontade do Pai, certo? Certo. E muitas vezes pessoas que foram médios, até médios de profecias, vão ficar do lado de fora do reino dos céus. Pessoas que, digamos assim, trabalharam como dirigentes de reunião mediúnica, né? E eu me incluo nisso aí, ó. Podem ter desenlaçado processos obsessivos, vai ficar de fora do reino de Deus, né? Realizou processos de cura, vai ficar de fora do reino de Deus, né? Porque não basta fazer essas coisas. Tem que passar pela porta estreita. Tem que vencer todas as espécies de defeitos. Não é porque a gente está fazendo uma coisa boa que isso nos dá uma autorização para fazer uma ruim. Não. Né? Uhum. Beleza? Perdi minha chance ontem. Não perdeu, não. Você continua aí. Perdeu não. É tranquilo. Geralmente a gente... Maria Madalena, vais e não erres mais. Você não cometeu adultério, mas, né, a gente tem que seguir esse preceito. Né? Fez uma coisa errada, reconheceu que não devia ter feito assim, né? Então a gente olha para frente,
né? E tenta não errar mais. Apesar de que a Obrigada, gente, na nossa razão, né? Mas É, nós somos os espíritas, na verdade, né? Geralmente a gente perde a Como? paciência quando a gente está fazendo alguma coisa e alguém nos reclama a presença para que façamos uma outra que nós não queremos, né? E geralmente essa outra que nós não queremos, a gente deseja realizar no mais curto prazo, porque a gente tá com vontade de fazer aquilo que é do nosso desejo. Porém, durante esse contato social nosso, a gente não é dono da situação. Então, a pessoa vem tratar com a gente, ela já está refletindo naquele assunto há muito tempo que nós não estávamos. E a gente não é dono do diálogo. A gente não tem condição de encerrar uma conversa quando a pessoa quer falar e a gente não, né? Então a gente exato. quer resolver o mais rápido possível e a pessoa não está interessada nisso. Aí a gente perde, digamos assim, a paciência, porque a gente queria estar fazendo outra coisa, ou até é condescendente para dialogar sobre aquela coisa no começo. Aí quando a gente vê que a coisa segue uma direção e se alonga por mais tempo do que a gente gostaria, a gente fica impaciente. É. Foi o que aconteceu. É porque Mas somos humanos. é comum isso. É só a gente refletir. Reflete previamente assim, né? Olha, eu vou ter que parar a minha coisa para atender essa pessoa. É uma oportunidade de um teste de paciência. E ainda, eu não sou dono desse diálogo aqui. Eu não vou conseguir encerrá-lo, digamos assim, num tempo breve que eu queira. Então, você tem que refletir antes, assim, porque senão a coisa realmente a gente perde a paciência. Mas é comum, porque digamos assim, nós somos imperfeitos, como botou a Rô, mas num determinado tempo a gente tem que ir melhorando. O negócio vai melhorando, não importa o grau em que nós estamos. Porque poderia ter sido pior, outra pessoa em nosso lugar teria sido bem mais impaciente, talvez até fosse agressivo, né? Não, Então, numa outra viagem dele, ela me ligou, acho que umas 5 vezes. Eu atendi, porque tanto que meu marido disse assim, Malu, desliga isso, fala para ela, não sei o quê. Eu fiquei na maior paciência, mas dessa vez eu perdi a paciência, que é aquilo que você diz. Eu estava ali fazendo o meu resumo ali dos mensageiros, né? E eu ali escrevendo e tal, eu estava envolvida naquilo ali. Conforme ela ligou, ela me tirou daquela ação que eu estava fazendo para cair no dela novamente, a mesma coisa, a mesma história. Nossa, mas eu tinha que ter tido paciência, mas perdi. vai ter, não tem. Os espíritos não nos julgam por nada. O que eles dizem você não acertou essa. Não tem problema. Vai em frente, continue. Você acha que os superiores Levanta e nos julgam? Não. continua, né? Tira, Eles, bate a poeira e vai em frente. eles nos conhecem mais do que nós, não faz julgamento. Ele analisa assim, ó, sem menor sentimento de raiva. Dizer, eu sei que o João não vai conseguir agora isso. Ele vai deslizar. Aí, olha, deslizou. E daí, João, vai ficar reclamando aí? Continua. Agora você tem que aprender mais alguma coisinha. Então, vamos lá. Isso. Então, é isso que ele está falando, né? Aquele que diz e a diferença entre o que diz e o que faz. Sabendo que muitas vezes aquele que profetizou ou aquele que trabalhou em processos desobsessivos ou de cura, eles podem não ser recebidos. Porque geralmente esse serviço de profecia, de desobsessão e de cura não é da pessoa, não é do médium. São os espíritos através do médium. Então, não é mérito deles. E não adianta participar dessas coisas, ainda que em um grau passivo como médium, e não fazer a vontade do Pai. Então ele vai mais ou menos nesse mesmo sentido, né?
Porque esse é o Uhum. título do assunto. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Os que não dizem não entrarão, mas nem todos os que dizem vão entrar. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, porque há quem nem ouça, há quem ouça e não pratique, e há os que pratiquem e ouçam, né? Aí lembra da parábola dos semeadores, diferentes tipos de solo, esses solos somos nós, né? E a parábola do semeador, acho que é até do capítulo anterior, né? Alguém é solo de caminho, alguém é solo pedregoso, alguém é solo de espinho e outros distintos graus de terra boa para a plantação, cujos frutos de uma única semente adquirem diferentes proporções, 100, 60 e 30. Né? Então, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, quando os rios transbordaram, quer dizer, quando vem as provas, quando vem as dificuldades, inicia um processo de expiação, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Né? Ela tem uma força, uma fé, sabe das suas dificuldades, sabe da finalidade de progredir, sabe que está no mundo de provas e expiações, é razoável que espere chuva, ventania, transbordamento de rio, é um mundo de provas e expiações. Sabe que em vidas passadas provavelmente deu causa para que outras casas recebessem chuva, vento e transbordamento de rio, mas ele fica com fé. Não sofre muito com as dificuldades da vida e olha sempre para a vida futura. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, sem sensatez, que construiu sua casa na areia. Quando vieram as dificuldades, quando vieram a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar a casa, ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Né? Lembrando que, diante da chuva da vida, do transbordamento de rios, de ventos, de dificuldade, o pior que pode nos acontecer é seguirmos no caminho da revolta. Porque não só a própria aflição será maior, nós próprios teremos como um óculos que serve de lente de aumento para aumentar a dificuldade daquele episódio vivido. Porque pensa bem, duas pessoas distintas, sofrendo exatamente a mesma dificuldade. Essa que crê na vida futura passa por aquilo mais tranquila, sofre, mas é um arranhão. Essa outra que não acredita que exista Deus, que exista a vida futura, que ela é uma alma com características de imortalidade. Essa pessoa vai sofrer muito mais. A falta de visão dela, o óculos que ela carrega, aumenta a dor. E ainda, se caminhar por muito tempo na rebeldia, acaba resvalando para o caminho da loucura. E aí a ruína é cada vez mais grave. 8. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e os ensinar, então não basta ensinar, tem que cumprir, e muitas vezes, né, não basta cumprir, tem que ensinar, porque como é, não, a gente tem que praticar, tá bom, como é que você vai praticar a reencarnação? O raciocínio nosso nem dá até um tremelique, né? Como é que você vai ensinar a reencarnação? Como é que você vai praticar a reencarnação? Desculpa. A reencarnação você só pode falar sobre ela. Você só pode trazer estudos sobre ela.
e é fundamental que as pessoas reconheçam sobre a reencarnação, porque é isso que abre a mente para as possibilidades futuras do alcance da felicidade do homem, né? Como é que você vai praticar as características da colônia Nosso Lar? As belezas que existem lá. Então, sim, a prática é muitíssimo importante, mas ela não substitui o ensino. O ensino tem uma característica fundamental de aumentar a fé de alguém. Porque a fé está na proporção da razão. E a razão, o raciocínio do cérebro, é função do que se conhece. E isso não é a prática que dará. A prática é bom para quem pratica. E serve de exemplo aos outros. Chama a atenção, atrai. Mas a pessoa tem que ensinar. Porque nada pode substituir a palavra. A prática não pode substituir a palavra. Então, aí sim, se cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Quem violar esses mandamentos e ensinar o contrário da prática da caridade, esse homem vai ter problema. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem um senhor em vida anterior que ele foi um chefe de uma alcateia de ladrões. Lembram disso? Que eram os jovens que estavam numa determinada região e ele ensinou esse grupo a ser como lobos bandidos. Sempre que aparecia alguém pela região, eles assaltavam aquela pessoa. Beleza, como eles estão na vida futura? Completamente desregrados. Esse senhor é cadeirante, lembra? Com dificuldades psicológicas significativas e os filhos também são todos problemáticos. Tem um que ele não consegue trabalhar porque ele tem movimentos involuntários dos membros, né? E ainda passou o processo de juventude conforme a medicina num tratamento de choque e num tratamento de insulina para ver se ele melhorava, mas ele só foi envelhecer com um tratamento tão severo. E ele continua tendo movimentos tão involuntários que ele não consegue exercer uma profissão. Mas tem uma heroína na casa deles. Lembram? Tem um anjo reencarnado junto com eles que cuida de todos eles. É a esposa desse senhor. Então, ó, quando a gente violar um desses mandamentos e ensinar, que era o caso desse senhor, ele vem naturalmente na vida espiritual, passou imensas dificuldades. E quando reencarnou, continua, porque a justiça divina não se interrompe. Agora sim, o sofrimento atual é que construirá a bem-aventurança. A aflição atual construirá a bem-aventurança futura, né? Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos de hoje são os bem-aventurados de amanhã, porque ressarcem o débito para com a lei. Então vamos lá. Quer dizer que não basta a gente passar dificuldade só lá no umbral. Nós temos que passar aqui também, né? Muitas vezes sim. A justiça divina não se interrompe, né? Ou no livro nos domínios da mediunidade. Lembra a mulher que está 1 milênio pagando um débito? Temos. Como é, Dona Nelson? Estou falando aqui. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem a Jesus de mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos, se não seguem os seus ensinos? Serão cristãos? Então, naturalmente, começou pelo verbo no futuro do presente, vai fazer uma pergunta. Serão cristãos os que o honram por meio de atos exteriores? Os honram por meios de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, sacrificam ao egoísmo, sacrificam à cupidez e a todas as suas paixões? Sacrificam o quê? Os preceitos. Quer dizer, coloca o orgulho, o egoísmo, a cupidez e todas as paixões
acima dos preceitos de Jesus. São cristãos? Lembra do julgamento de Estevão? O julgamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? Uhum. Ele falou assim, realmente as nossas diferenças religiosas não deveriam ser motivo dos nossos atritos. E ele vai falar, mas vocês já perceberam que existe para uma plateia de toda a cidade de Jerusalém, com todos os fariseus, com todos os saduceus, os participantes de todas as sinagogas presentes em Jerusalém, o sinédrio inteiro, até romanos, queriam observar o primeiro julgamento de alguém que era seguidor de Jesus, que já havia sido morto pela mesma causa do julgamento de Estevão. Estevão vai dizer no julgamento dele assim, mas vocês já observaram que a lei de Deus tem observadores e praticantes? Vocês falam de Moisés, vestidos com esse luxo, com essa pompa. Vosso luxo é uma afronta a Moisés, que viveu uma vida de dor. Aí ele cita diversos profetas, Amós, Elias, Josué, e vai falando da dificuldade da vida, de que cada um possuía. Aí ele diz, vocês não acreditam em Jesus, mas vocês não seguem nem a Moisés e nem a lei. Vocês são só observadores e acreditam que a falta de prática aliada à vossa pomposidade e luxúria, nossa, ele dá um chamamento extremamente severo à cidade inteira de Jerusalém. Ele morre, mas ele está falando exatamente isso aqui com um vigor danado. E são os espíritos superiores por intermédio dele que ele fala. Né? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes, quer dizer, tolerantes, para com os seus semelhantes? Não, agora é uma resposta. Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não a prece no coração. Pela forma, quer dizer, pela exterioridade, pelos atos exteriores, poderão impor-se aos homens, mas não podem se impor a Deus. É em vão que dirão a Jesus. É em vão. Senhor, não profetizamos. Isto é, não ensinamos em teu nome ainda com relação a ocorrências futuras, médios de profecia, dizendo essa casa vai passar por uma casa sempre espírita, o médium diz, essa casa vai passar por algumas dificuldades e tal, fiquem atentos e tal. Profetizou, mas isso garante a entrada no reino de Deus? Não garante. O que vai garantir é a prática, sendo que a prática envolve o mundo interno nosso. Por quê? Nós temos que nos mostrar melhores, nós temos que nos mostrar mais caridosos, mais indulgentes, ou seja, mais tolerantes com a posição dos outros, perdoar os outros. Então vamos lá. Não expulsamos em teu nome os demônios? Senhor, mas eu fui dirigente de uma reunião mediúnica. Eu auxiliei a separação dos processos obsessivos. Participei do diálogo para que aquele desenlace obsessivo fosse realmente desfeito. Mas nós não comemos e bebemos contigo. Senhor, tu estiveste conosco nessas atividades, mas e em outras? Mas e fora da casa? Mas e fora da leitura, do estudo?
Ele lhes responderá. Daria tudo para ouvir esse tom de voz de Jesus, que eu acho que ninguém na terra é capaz de repetir. Se ele está com uma imensa compaixão, porque de qualquer forma ele ama muito aqueles que vão ficar de fora. E na verdade ele queria colocar para dentro, pelo sentimento, mas a razão diz que não é a hora. Vai adiar. Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, quer dizer, que cometeis atos, práticas contrárias à religiosidade. Vós que desmentis. Agora ele vai explicar mais, né? Vós, cadê a aspas? Está lá no final, né? Então Jesus vai falar tudo isso. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. Vós que caluniais o vosso próximo. Quer dizer, fora do estudo evangélico, quando uma pessoa não está conosco, a gente fala mal de alguém. Vós caluniais o vosso próximo. Vós que espoliais as viúvas, que tratam mal as viúvas e está tirando recursos das viúvas. Não, basta a senhora pagar tanto. Não, compre esse livro, compre essa caneca aqui, compre. Não, venha aqui, compre essas fitinhas. Não, vai sair tal preço. Isso seria a indulgência lá do católico, né? É. Aquela coisa de, ó, você vai comprar um pedaço da terrinha lá do céu. Comprando essa caneta, comprando essa caneca, comprando essa imagem, comprando esses livros. Quer dizer, você está tirando recursos das viúvas. Vós que cometeis adultério, lembrando que o adultério, conforme o Evangelho, não é só o adultério da traição da relação conjugal. O adultério é tudo aquilo que se pode fazer de ato equivocado. Porque nós somos casados com Jesus, nós não é isso? Não é uma festa de bodas, de casamento a que fomos convidados? Uhum. Ora, então Jesus é casado com o planeta Terra. E esse adultério não é só no sentido da adulteração de uma relação conjugal. Leiam lá para trás. É tudo aquilo que se pode praticar de equívocos. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Quer dizer, no semblante até usa uma máscara e fala palavras com alguma docilidade, mas não importa o que saia, o que é as palavras, se o coração destila ódio e fel. Que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. E não tem isso? Tem. Tem. Tem muita pessoa que comete crime e se dirige a Jesus. Que são agressivos significativamente e mesmo assim se dirigem a Jesus. Que fazeis? Corram lágrimas em vez de secá-las. Quer dizer, você não consola. A gente não consola. A gente aflige mais o coração dos outros. Então, essas palavras aqui, cada um tome para si, né? Não sou eu que estou falando para vocês. Eu mesmo estou falando para mim. É Jesus falando para todos nós. Para vós haverá pranto e ranger de dentes. Aí fecha o olho. Pensa numa região inóspita, na qual o vento é frio, a vegetação quase não tem, não é verde, são galhos mirrados de picos pontiagudos.
com nuvens cinza escuras, sem nenhuma luz solar. E de vez em quando passam seres monstruosos. Outros têm um aspecto horrendo, horripilante. E isso é a posição de quem está observando. Mas, na verdade, quem está no umbral, com características de que não está a trabalho, mas que foi para lá, para ficar algum período, para purgar o seu pensamento, para sanear o raciocínio, ele vai sofrer. Ele vai sofrer a influência de espíritos, às vezes, muito severos. Isso E parece ele, assim que está fora da mansão paz, né? Aquele temporal todo que dá. Então haverá prantos, você vai chorar. Você vai chorar como você nunca chorou na vida. E você vai chorar tanto e não vai ter solução, a ponto de você adquirir características de um desespero tão significativo que você vai ranger os dentes, como uma espécie de bruxismo, um bruxismo um tanto inconsciente, desesperador. Ele está falando isso para evitar que nós caiamos nessa situação. Para evitar. Ele quer nos despertar para que isso não aconteça. A gente sentiu aí nessas falas um pouquinho do umbral, né? Nossa, Foi meio amargo, né? eu senti foi aquela coisa fora da mansão paz que o André Luiz relata no livro. Parece que eu estou ali. Gelou meu pé aqui, João. Eu já estou. Vai que eu estou com um pezinho nele lá, eu já vou até por meia, porque vai que o meu pé está chegando. Então vamos tirar o pé. A gente tem a oportunidade de retirar o pé, vamos lembrar disso. Essa é a finalidade que ele quer nos mostrar. Esse ranger de dentes. É um lugar horrendo, né? Pois o reino dos céus, pois o reino de Deus é para os que são brandos. O reino de Deus é para os que são humildes. Então, o cara que não se acha. O reino de Deus é para os que são caridosos. Então, a gente tem que adquirir essas características. Brandura, humildade, caridade. Lembrando o seguinte, que quão eu posso ser brando? Há limites? Não fui ontem. Não tem problema. Ai, João, isso me preocupa. Não gosto de ser assim. Não tem problema. Tem nova oportunidade. Ui. Então, lembra. O quanto o espírito humano pode ser brando? Há algum limite? Chico Xavier estava no máximo da brandura? Posso, nessa vida, adquirir 10% da brandura do Chico? 2%? 1%? Qual o limite para a humildade? Posso adquirir 1% da humildade do Chico? 1% do seu sentimento de caridade? Enfim, que nós tenhamos isso como meta. Constantemente, diariamente. E assim caminhemos. Porque o importante é desenvolver esses sentimentos, não importando qual é o tamanho dessa planta em nós, mas o quanto do grau em que estamos hoje para algum grau que devemos chegar no fim dessa vida. É isso que importa. Sem compararmos uma com o outro, porque de alguns espíritos a gente não vai chegar mesmo. Mas o que interessa é o tamanho de onde eu saí para onde eu cheguei. E isso é que é mais importante. Não espereis
dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas genuflexões, pelas vezes em que se ajoelhou para orar. Não é isso. Não é o tanto que se fala. E vocês veem que eu estou falando muito aqui, mas isso não importa. E nem a quantidade de vezes que eu ajoelho para orar. O que importa é eu tenho que ser mais brando. E eu só posso ser brando com a presença de alguém. Eu tenho que ser mais humilde. E eu só posso ser humilde diante do outro. É nas relações sociais que eu posso ser mais caridoso. É isso que importa. O único caminho que vos está aberto para achar desgraça perante ele, qual é o caminho aberto para que nós achemos graça? Quer dizer, você chega na colônia Nosso Lar, era isso, consegui. Chega sorridente, porque essa foi sua meta, você alcançou a sua meta. Cheguei à colônia Nosso Lar. Agora também não vamos chegar estrupiado, né? Porque chega de maca desacordado, pela compaixão dos outros, não. Se possível, que cheguemos de pé, né? Conforme aquela, eu não lembro o nome dela, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ela fez o desenlace, ela própria realizou a oração para se encaminhar à colônia Nosso Lar, um grupo grande de pessoas. E ela desencarnou naquele momento. Então é assim que a gente tem. Meu Deus! Olha essa colônia Nosso Lar. Aí a gente já estudou sobre a colônia Nosso Lar. Que horas que vai ser a prece de hoje mesmo? Onde que está a tela para eu observar o governador e os 70 ministros? Né? Qual que era a casa do Silas? Nossa, essa era a casa do Silas. André Luiz ficou alojado nessa casa para escrever para nós. Então, né? Você vai achar graça, você vai ter atingido a meta e isso vai encher o seu coração. Agora, qual é o caminho para achar essa felicidade? Só tem um. É o da prática. E só conseguimos praticar se tiver alguém face a face conosco. É o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Porque há quem falseie essa prática, né? Há quem não a pratica. Mas talvez esse esteja melhor porque ele é franco do que alguém que finge ser o que não é. Mas a gente tem que praticar sinceramente. Esse é o caminho. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Né? Quando é que isso vai modificar? Nunca, porque a palavra dele, né, serve para todo o nosso tempo de caminhada futura. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, a garantia da vida celeste, mas também a garantia da paz, a garantia da tranquilidade, a garantia da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Então, nós não só com as palavras de Jesus, cumprindo as palavras de Jesus, ou desejando diariamente exercê-la, né? Seguindo, buscando, sempre buscando, nós vamos garantir que entraremos numa colônia espiritual que nos receba. E também aqui na Terra, ficaremos mais tranquilos, mais estáveis, com um grau maior de paz, mesmo diante das tribulações, porque nós sabemos que daqui a pouco essa vida vai acabar, que o importa é a vida futura, e que nós demos causa a essas tribulações pelas quais estamos passando, que elas são boas para que nós adquiramos graus maiores de humildade, de resignação. Certo?
É por isso que todas as instituições humanas, todas as instituições políticas, todas as instituições sociais e todas as instituições religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Porque as casas são, constituídas de seres humanos e as pessoas que somos devemos seguir os mandamentos de Jesus, assim as próprias instituições também estarão construídas sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nessas instituições, encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia, o vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. E a gente está vendo aí a iminência de tempestade sobre determinadas casas políticas. Estão elas erguidas sobre a rocha ou estão edificadas na areia? O futuro dirá. Mas se vê aí que as revoluções desejam derrubar muitas casas, ou pelo menos as pessoas que lá estão. E outras não. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Olha. Nós somos espíritas, somos. Ele dá um poder maior de consolação, nos torna melhores cristãos, nos facilita nos tornarmos um homem de bem? Sim. Sem dúvida. Está tudo escrito aqui. O Espiritismo nos auxilia, nos esclarece, nos facilita a nos tornarmos homens de bem mais facilmente. Ora, quem está mais recebendo também tem mais responsabilidade. É aquela semente que está em condição de dar 1 por 20, 1 por 30? Sim. Recebeu 2, recebeu 5 talentos. Não recebeu 10, mas recebeu 2. Tem que restituir o dobro. Por que tu me traz só 3 sementes aqui de volta? 3 frutos. Se eu te dei 2, tu tinha que me trazer 4. Estava em condição de produzir 4. Mas se pedirá de quem mais recebeu. O servo que... Por isso que o Raul Teixeira fala assim, né? Eu não lembro textualmente as palavras, mas ele fala assim, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Ele fala mais ou menos um negócio assim, porque você lê tudo isso aí você tem o conhecimento. Se você tem o conhecimento, você tem que ter a responsabilidade. Então, aí fica, né? Você, com todo esse conhecimento, vai fazer o quê? Aí, quando chegar lá, você ainda vai querer reclamar de alguma coisa? Você teve tudo aqui. Por mais que você não consiga 100%, mas, meu filho, eu te dei passo a passo. Então, você tem que ter pelo menos uns 30%, 40%. Aí, e a gente não dá conta. Aí vamos para a fila da reencarnação de novo, né? Estrupiado, que é pior. É mais fácil comer poeira aqui, João. Mais fácil. Vamos lá, estamos na responsabilidade. Vamos seguir, vamos conquistar. Não precisa gerar ansiedade, né? Vamos com sabedoria seguir lentamente o caminho da prática sincera da lei de Deus, reconhecendo com humildade os nossos próprios defeitos e combatendo isso com sabedoria, evitando as circunstâncias, fazendo uma oração prévia e já estamos cientes daquilo que podemos errar e como erramos. Vamos refletir sobre os erros. Uma pessoa se aproximou. Eu não estava interessado em tratar desse assunto. Percebe? A gente tem que colher reflexões que nos permitam ir devagarinho, vencendo a nós mesmos. Tem que meditar sobre as falhas nossas. Tem que meditar, passar uma semana pensando em como solucionar aquilo em que nós falhamos
para que não se repita. Isso é fundamental. É melhor até fechar esse livro aqui, ó. Agora eu vou meditar aqui sobre a minha falha. Vou passar aqui uma semana pensando nisso, para que quando ocorrer uma outra circunstância idêntica, eu não vou sair da água para o vinho, mas que eu pelo menos recorde dessas reflexões e tente praticá-las, já deu um bom passo. Então vamos Seja lá. ao menos um suco de uva, né? Já que não vai chegar no vinho, vamos ao menos seu suco de uva. Vamos ao menos suco de uva, mesmo que seja um refresco. Muita água, pouca uva, já está melhor. Já está melhor. O servo que souber da vontade do seu amo. Então, tem o servo que não sabe da vontade do amo. Então, esse cara não sabia dessa vontade minha. Então, ele não pode ser muito cobrado. Agora, o outro não. O servo sabe da vontade do seu amo. Nós sabemos que Jesus deseja regenerar a terra, regenerando os homens, facilitando a caminhada para que eles se tornem todos homens de bem. Creem em Deus, creem na imortalidade da alma, creem na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos. Significa que a Terra vai progredir. Então, a gente está sabendo disso? Estamos. Então, de certa forma, ele tem esperança em nós, para que contribuamos na direção do cumprimento da vontade dele. Então, o servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto, não fizer o que dele queira o amo, é óbvio que as palavras de Jesus, dadas numa época em que o nível de raciocínio humano é muito baixo, pensa assim, eu vou colocar de uma forma um pouco severa, um pouco severa para dar um entendimento para vocês. O nível intelectual do povo, em geral, mais próximo do reino animal do que hoje é. Certo? Só para que vocês entendam. Talvez eu esteja sendo um pouco severo nessas palavras, mas é mais ou menos por aí. Aí, ó. Aí Jesus usa essa palavra. Não está pronto. Não faz o que dele é esperado. Ele será rudemente castigado. Jesus botou um advérbio para lançar mais, digamos assim, uma ênfase nas suas palavras para que nós pudéssemos entender. Será rudemente castigado. Mas aquele que não sabe, não tenha sabido da sua vontade, e ele faz coisas dignas de castigo, não está se comportando bem, mas vê o nível evolutivo. O nível evolutivo é baixo. Ele tem por sonho viver a Terra. Ele não sabe que Jesus quer regenerar o planeta. Fez coisas dignas de castigo? Fez. Será menos punido. Será menos punido. Lembra de uma mensagem de um espírito aqui, cujo nome eu não estou me lembrando, em que ele diz assim, imagina o homem polido, instruído, o homem que tem algum conhecimento até de religiosidade, mas que ele busca realizar a vingança. Ele sofreu alguma coisa, alguém lhe falou algumas palavras que lhe feriram orgulho e ele deseja posteriormente se vingar. Esse homem é 100 vezes mais culpado do que um bandido que invade uma casa, porque esse bandido, ele muitas vezes está passando fome, a família está em extrema dificuldade, o nível de instrução dele é nenhum, a religiosidade dele é nada. Ele só sofreu na vida. Ele não conhece a Jesus e outras religiões. E ele roubou e matou alguém assim como esse. Esse aqui é 100 vezes mais culpado.
porque ele ainda teve tempo de refletir entre a ofensa recebida e o perdão que ele deveria ter dado. Mas não, ele maquinou, ele arquitetou, ele bolou um plano de vingança. E esse aqui agiu no extremo desespero. Eu tenho que roubar alguma coisa, porque senão eu vou passar esse mês, alguém vai morrer na minha família. E ele matou, mas ele não queria, mas ele entrou naquela casa, quis pegar aquela televisão, e aquelas pessoas estavam lá, ele no desespero, sou eu ou sou ele, mataram. O primeiro, 100 vezes mais culpado que o segundo. Então, ó, lembra, tem a ver com isso aqui. Alguém que sabe da vontade de Jesus. Ele não está pronto. Não faz o que dele espera. Vai ser castigado. O outro errou. Fez coisas dignas de castigo, fez. Vai ser punido, vai. Só que será dentro do grau de responsabilidade. Vamos pegar mais leve com ele. Então, tem um terceiro aí, aquele que não quer nem saber para não se comprometer, né? Tem aquele que vai falar, não vou nem me meter, porque senão eu vou ter que me comprometer com essa história. Não vou poder mais fazer o que eu quero, então larga a mão dessa história aí. Mas com um grau de covardia significativo, né? Não, isso vai gerar responsabilidade, né? Só o fato dessa ciência prévia, ele já tem alguma responsabilidade maior. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Percebe? Grau de responsabilidade maior para nós aí. Item 11. Vinha este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus está querendo falar com isso? Muitas vezes, aquela pessoa com um significativo grau de humildade, né? Que não está muito vinculado às questões religiosas, mas que, para elas, chegado aquele conhecimento de Jesus, elas se entregam àquilo. Né? É o caso dos apóstolos, é o caso das pessoas que nos 300 anos de martírio romano se submeteram ao martírio no circo romano, mas que entraram num grau de êxtase quando conheceram o cristianismo. Eles não viam, não. Mas, quando chegou a luz, enxergaram. Agora, aqueles que acham que sabe da coisa, que conhece o Antigo Testamento de cor inteirinho, sabe tudo, acha que sabe tudo, mas que não aceita, né? Que sejam outros a trazer a verdade religiosa. Orgulhosos têm que estar confundidos, porque é melhor que eles estejam confusos e cegos do que com uma certeza do que está equivocado. Lembram? Uhum. Essa passagem aqui nos lembra exatamente o que diz o prefácio desse livro. Confundir os orgulhosos. Quer dizer, o orgulhoso que acha que está sabendo a coisa, melhor é que ele esteja confuso, de já não saber se aquilo que antes ele achava que era o correto, se realmente é correto, do que ter certeza na coisa errada. Beleza? Beleza. É como a vida de Paulo. Extremamente defensor aferrado de Moisés, a ponto de seguir uma perseguição tão inflexível que levou à morte de Estevão.
um grau de orgulho tão grande que levou Abigail à ruína da morte. Uma perseguição tão severa que provocou um êxodo na cidade de Jerusalém, que nem atendia aos pedidos das crianças, pedindo a liberdade dos seus pais. Completamente aferrado no Antigo Testamento. Aí começa a tomar conhecimento do cristianismo? Não. Vamos combater isso aí. Vamos combater. Aí o próprio amigo mais próximo, Gamaliel, se torna cristão e diz para ele: Saulo, eu vejo muita beleza no que eles fazem e nos seus ensinos. Eu vou sair para o deserto e vou meditar sobre isso. Não, esse velho está louco. Esse velho está louco. Ou as falas de Estevão. Não, isso não faz sentido. Depois a própria noiva amada. Não. Aí o mestre aparece para ele. Naquele momento é a derrocada de tudo aquilo. Tudo aquilo que ele acreditava desmoronou. Bum. E ele ficou cego. Percebe? Acha que sabe. Ou, eu sou muito bom na medicina. Eu sou um dos médicos mais respeitáveis do país. Não tem nada mais relevante do que conhecer a ciência médica. Eu sou o melhor engenheiro, um dos melhores engenheiros do país. O tanto de prédio, de ponte que eu já construí. Eu conheço tudo de história. Eu sei tudo do mundo. Eu sei tudo de política. Eu vim para exercer um juízo. E aqueles que acham que têm luz, verificarão que são cegos. Deu para entender a coisa aí? Uhum. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós? Também nós? Então somos nós cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quer dizer, se você é um ignorante significativo das verdades religiosas, você não tem tanta culpabilidade. Então você não tem pecado. Mas agora dizeis que vedes, e vocês conhecem a lei. E é por isso que permanece em vós o pecado. Quer dizer, vocês têm instrução, conhecem as responsabilidades e erram, de vocês mais será cobrado. Beleza? Essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos, as máximas do Cristo, e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre destas quantas pessoas não o leem, e entre os que as leem, quantas não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Todavia, vamos ler de novo isso. Todavia, além de o Evangelho, que os contém esses preceitos de Jesus. O Evangelho achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, porque tem pessoas que não têm o Evangelho, né? Agora, nas seitas cristãs, mesmo dentro dessas seitas, quantas pessoas nem leem o Evangelho?
Quantas pessoas começam o estudo, mas não terminam? Quantas pessoas, né? Vem, vai e não tem frequência. E aqueles que as estudam, quantas não têm uma compreensão clara daquilo? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Sim, porque nas seitas que não são cristãs não tem esse ensino, não tem. Não tem o ensino de Jesus. Dentro das seitas cristãs, uma boa parte não lê nada. E alguma parte que lê um percentual significativo não entende nada, não compreende nada. Então, digamos assim, as palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. João, será que hoje, por conta... Porque aqui nessa época a gente sabia que era difícil, poucos livros, longe uma coisa da outra, mas hoje nós temos aí essa globalização aí, a internet em todo quanto é lugar, a coisa... A não ser com os índios mesmo, naquele que é primitivo, mas que tem a sua cultura, e dentro dessa sua cultura existe uma religiosidade, você acha que tem gente ainda que fala assim, ó, não ouvi falar de Jesus, ou não conheci a palavra de Jesus, levando em conta hoje que a internet está praticamente em todos os lugares? Será que isso aqui ainda é muito gravante? Porque às vezes você não tem aquele registro. Bom, a gente já tem que ter aquele registro porque nós somos fadados ao bem, né? Agora, até o pequeno conhecimento ele tem, mas daí entra naquela lá, ó, não quero praticar para não me responsabilizar também pela situação. Porque o pequeno conhecimento, ouvir, eu acho que hoje assim, é muito difícil você falar assim, ó, eu morri sem você pode não ter vivido em Cristo, mas ter ouvido pelo menos falar em Cristo são raríssimos os casos, né? Tem diminuído significativamente, né? Tem diminuído, mas ainda tem pessoas que não ouviram falar, né? Pega os países aí, algum percentual dos países orientais. Agora, e também tem gente que não aceita. Não quer ouvir, né? Não quer. Jesus, profeta de baixo nível, ele tinha que estar com um livretinho, no máximo um livretinho ali atrás do Alcorão. Nem vamos estudar ele, nem vamos estudar. Vamos ficar com Moisés aqui, vamos ficar com Maomé. Jesus, não. Tem muita gente que não o aceita, né? A gente parou, enfim. Seitas não cristãs não têm o ensino de Jesus. Seita cristãs, um percentual, meu amigo, estou querendo aqui ver aqui os jogos aqui, estou querendo dar uma... Enfim, não lê. Quer curtir a vida e não lê. E aqueles que lê, às vezes é por desencargo de consciência. Nossa, chegou o domingo, vamos ler aqui uma passagem. Aí lê, 15 minutos, tá bom. O que você entendeu? Entendeu nada. Leu só para tirar um peso da consciência. Ele não foi fazer um estudo, uma reflexão, repetir, entender, olhar para cima, meditar nessas palavras. Não. Então nem compreendeu. É igual aquele católico, né, que todo domingo vai à missa, mas sai de lá já pro churrasco. Tá lá pensando no churrasco, não sabe nem o que tá falando. Não. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Acabou. Beleza, acabou. Cumpriu o compromisso com a consciência. Não dá, como diz Kardec, o estudo, se para formar um médico é preciso aí estudar 6 anos, depois uma especialização de mais 4, 10 anos para formar um médico, imagina para a gente realmente aprender as lições de Jesus. Ixi. Diz Kardec, 3/4 de uma vida para formar um homem sábio. 3/4 de uma vida para que a gente adquira alguma sabedoria. Isso aqui é a ciência do infinito, a gente vai ter que estudar muito, muito, muito para realmente compreender alguma coisa.
Gente, E, vamos voltar todo mundo junto, tá? e quem Pra compreende estudar. também fica mais responsável pelo exercício. Muito se espera de nós. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Vamos. Então, quem faz a oração? Eu vou fazer porque eu achei sensacional. Obrigado, Mestre Jesus, por esses momentos que a gente tem a oportunidade de estar aprendendo um pouco da tua filosofia, aonde somos chamados a colocar em prática todo esse conhecimento que nós temos acesso, sem restrições, sem intermediários, ou seja, com todas as possibilidades para contribuir com o nosso estado evolutivo, mestre de amor e de bondade. Nós somos gratos, nos sentimos muitas vezes perdidos, porque o estado atual em que nos encontramos ainda é muito caótico à medida que nós vamos ouvindo e vamos pensando a respeito de tudo isso que nos é apresentado. Mas, contudo, como a gente vai praticar alguma coisa que não conhecemos? Pelo menos estamos aí no primeiro passo e que consigamos andar para frente, caminhar de fato para frente, Senhor. Porque o desafio é grande, às vezes nos perdemos, temos os nossos embates, as vaidades, os orgulhos, o egoísmo. É muita coisa que ainda está enraizada em nós. São muitos conflitos em função das passagens que nós já tivemos por aqui. Mas, Senhor, a luz está aí e nós te agradecemos. Obrigado, Pai, pelo convívio fraterno, pelo compartilhamento de experiências, pela dedicação do João aí em nos facilitar tanto a vida. Somos gratos, Senhor, e que continuemos crescendo, estudando, com maior entendimento, com maior comprometimento, e que sigamos a nossa vida dessa forma, e que possamos sair dessa encarnação pelo menos mais aliviados de termos nos empenhado em melhorar. E que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, até Tchau, amanhã, gente. gente. Até Tchau. Valeu, gente. Tchau, amanhã. até amanhã. Tchau. Até Obrigada. amanhã. Tchau, Obrigada, tudo de gente, bom. por tudo. Amanhã todos juntos no mesmo bate-canal. Isso Amém. aí, obrigado. Tchau.